Segunda Reis, capítulo 2, a partir do 9. Diz assim: havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toques por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste, o que você pediu é muito difícil. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Se não me vires, tinha cláusulas, o acordo, né? Não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as vestes de Elias, rasgou-a em duas partes. E o texto segue contando o que aconteceu. De olhos abertos, diga: a palavra profética é a minha força. Agora cutuca o seu irmão assim com carinho e diga: a palavra profética é a sua força. A palavra de Deus é a sua força. E eu gosto desse texto porque profeticamente ele traz essa revelação linda. Quando Eliseu vê Elias subindo ao céu e diz: tu és a força de Israel. Os exércitos de Israel é o Senhor. O Senhor é o exército de Israel. Quem sempre deu proteção a Israel foi o Senhor. E essa palavra mexe comigo porque ele está mostrando pelo Espírito Santo de Deus o poder e o valor da palavra profética, da palavra de Deus em nossa boca. E eu vejo em Isaías, está escrito que Deus disse: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Quem pode dizer amém? Deus diz isso. Ou seja, Deus está dizendo: é preciso a igreja sintonizar na minha frequência, porque hoje existem muitas vozes, há uma guerra na mente sendo travada, a guerra mental cresceu assustadoramente em todas as partes. Vira e mexe, nós temos que tratar com situações que a gente diz: mas não é possível. Tanta fragilidade espiritual, doutrinária, e não entender o básico do evangelho. E está na igreja todo dia, mas não tem a mínima revelação, porque estão sintonizados em muitas frequências. Coríntios capítulo 14 diz: há muitas vozes no mundo. Há muitas vozes no mundo. A voz do diabo, a voz da carne, a voz do homem, a voz da vontade, a voz dos desejos, mas também, acima de tudo, a voz do Espírito Santo de Deus, que precisa ser sintonizada por nós. Você precisa sintonizar para saber o que o Espírito de Deus está falando, para que você tenha também uma palavra não da sua vontade, mas uma palavra vinda de Deus, um comando vindo de Deus. E quando Eliseu viu Elias subindo ao céu, que coisa tremenda! Vem uma carruagem de fogo, literalmente, e vem cavalos também de fogo, não de carne e osso, em chamas, cavalos não dessa terra, uma carruagem não desta terra, uma carruagem que desce do céu e os divide, vai em cima deles. Um tem que sair para um lado, o outro sai para o outro, e eu penso que pulando e para salvar até a vida com aquele susto, sem entender o que estava acontecendo. E quando Eliseu dá por si, ele já vê Elias dentro da carruagem. Aquela carruagem veio buscar o profeta Elias, um homem que veio de Tisbé, diz a Bíblia, terra dura, terra difícil, que para arar se gasta soa muito, porque tem muita pedra. E geralmente lugares difíceis forjam homens duros, homens firmes, não como os que vemos hoje, acostumado às facilidades e qualquer coisa faz biquinho.
qualquer coisa, são super mimados. Não pode se falar a verdade, não pode se falar nada. E o Espírito de Deus quer gerar homens desse calibre. Uma vez eu estava em Israel e eu acho que um general, esqueci o nome, vou me lembrar, ele estava em coma já há muito tempo. Ele comandou Israel, grandes batalhas sobre Israel. Israel o admira muito. E ele ficou doente e ficou em coma. E a guia que nos estava disse para mim assim, falando dele, das coisas que ele fez na frente de Israel, quantas vezes ele precisou ser duro para enfrentar o mundo inteiro, porque Israel é como a igreja, qualquer coisinha, a mídia explode e fala mal e detona, e sempre foi assim. É igual a igreja. Você nunca viu a televisão falar bem da igreja. Ainda quando põe assim uma cena em novela, o crente é a pior pessoa do mundo, o mais antiquado, o mais ignorante, se veste parecendo um ET e vive no mundo parecendo que não está aqui. Eles pintam essa figura, que não é verdade. E alguns podem até se proceder assim, mas por falta às vezes de um ensinamento, porque a igreja do Senhor, aleluia, é uma igreja que está presente em todas as esferas da sociedade. Quem entende isso, diga amém. Nós não podemos entregar a cultura, nós não podemos entregar a indústria, nós não podemos entregar setor nenhum. Os picos da sociedade, nossos filhos precisam ocupar aqueles lugares. Não existe uma igreja enclausurada em convento. Quando foi no século XIX, XVIII, então alguns líderes religiosos entenderam que precisava ir para convento para se ter em mosteiro uma santificação, fugir do mundo, para se consagrar a Deus em oração. Isso nunca foi propósito de Jesus. Eles foram para lá para fugir do mundo. O problema é que o mundo não está lá fora, o mundo está aqui dentro. Fugiram do mundo, mas o mundo está aqui. O negócio não dá muito certo. Jesus estava no meio das praças, Jesus estava com o povo, Jesus conversava com a prostituta, Jesus conversava com os indigentes, Jesus estava na feira, Jesus estava na festa dos seus parentes que só tinha cachaçada, mas ele estava lá, testemunhando, brilhando para a glória de Deus, incorruptível, firme, com postura. Não é porque todo mundo está bebendo que eu vou beber, não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. Eu não sou todo mundo, eu sou um filho de Deus. Quem pode dizer amém? Aleluia. Gente, quando ele vê Elias subindo, então de repente aquele carro, aquela imagine, irmãos, essa cena. Por melhor que você pense, imaginar, ainda é difícil. É difícil de imaginar aquilo que ocorreu, porque isso aqui é verdade. Isso aqui não é ficção científica hollywoodiana ou de qualquer outro estúdio. Isso aqui é verdade. Quem crê assim, diga aleluia. Diga, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi escrita por mais ou menos 40 homens, num período de 1600 anos. Deus usou pessoas que não se conheciam. E na verdade a Bíblia toda, nada se contradiz. De Gênesis a Apocalipse, ela é toda inspirada por Deus. Ela foi ditada. Ela usou gente culta e gente simples, pescador, boiadeiro, padeiro, mas usou gente de palácio, todo tipo de gente. No tempo de Elias e Eliseu existia escola de profetas. As pessoas iam para lá estudar, mas nenhum vaticinou, nenhum foi chamado para escrever as Sagradas Escrituras das escolas de profetas. Porque se fosse nós escolher profetas, a gente ia na escola. Jesus foi nos lugares mais, entende? Chamou 12 homens, aleluia, que talvez nenhum de nós viesse a chamá-los. Jesus disse, você vai ser meu apóstolo, você vai ser meu discípulo, aleluia. Eu me lembro de Davi, quando estava lá na caverna, ele estava sozinho, abandonado, mas as pessoas souberam que ele estava lá, e as pessoas foram onde ele estava e iriam lá, os endividados, os do nome sujo, os que ninguém queria. E Davi falou para eles, falou, se quiser andar comigo, tem um código de conduta, está entendendo? Eles disseram, estão entendendo. Se quiser andar comigo,
Tenha uma postura. Está entendendo? Estou entendendo, Davi. E te prometo ser fiel. Eu entendo que essa é a oportunidade da minha vida. Então tudo bem. Então tu pode entrar e fazer parte do meu exército. A Bíblia diz que eles se tornaram os valentes de Davi, com feitos jamais vistos. Um deles, um homem, todo mundo fugiu. Ele ficou num campo de lentilha, segurou a espada e diz assim: eu vou lutar pelo que Deus me deu, pelo que é nosso. Eu não saio desse campo, o inimigo é que vai sair. Eu vou lutar até o último instante. E eu penso que na mente dele não passou nenhum momento que eu vou morrer. Eu vou lutar até morrer. Quem morrer? Eu vou lutar até o último instante, mas eu não saio daqui. Diz a Bíblia que ele lutou tanto que a espada grudou na sua mão. Quando ele depois terminou aquela batalha e queria soltar a espada, a cãibra, sangue, suor e força, a mão dele estava segura, a espada fazia parte dele. E ele salvou a sua plantação. Mas todos fugiram. Homens desse calibre. É disso que eu estou falando. Eu estou falando de gente que conhece Deus, como Elias e Eliseu. Quando Eliseu falou: o que você quer? Ele disse: eu quero ser o dobro, eu quero ter o dobro do que o senhor tem. Não é porque eu quero ser bom, mas é porque eu quero. Porque eu quero, diga. Ele falou: eu quero fazer muito para Deus. Eu não quero ter para ter. Eu quero, e Deus entendeu. Talvez se você chegasse para mim e dissesse isso, eu falava: mas você é soberbo, hein? Você quer o dobro? Então vai lutar, filhinho, porque não é fácil. Vai jejuar, vai para o mato orar. Pôr a cara lá no mato, quando está todo mundo chovendo, você está orando. Sai de um culto desse, vai para o canto de oração, vai lá. E não é um mês, um ano, não. E também não é 26 anos porque tem o ministério. É antes disso. Porque esse fogo que o Espírito está derramando aqui precisa arder na sua alma, para expurgar da sua alma, das suas emoções, toda a frieza, meu irmão. Quem recebe, diga aleluia. Diga: sai da minha vida toda a frieza. Aleluia. Todo tradicional. Irmão, eu nasci numa igreja tradicional, batista raiz. Esses dias eu estava num posto de gasolina na estrada, e chegou uma Kombi, uma van lotada de gente, de menino. De repente desceu um rapaz com um escudo no peito. Eu disse: eu conheço esse escudo. Aí eu cheguei perto dele e falei: você é embaixador do rei? Ele disse: sou. Eu falei: eu também já fui. É mesmo? Eu falei: eu já fui. Fui embaixador e contei. Existe ainda? Ele falou: existe. Nós estamos vindo agora. E começamos a conversar ali. É uma instituição, embaixadores do rei e embaixadoras, é raiz, é tipo escoteiro. Faz acampamento, conclaves, isso marca, sabe? A gente veio lá da tradição, lá, daquele negócio. Quando eu falava línguas estranhas para o meu pastor, ele falava: meu irmão, isso é coisa de doido pentecostal, sai desse negócio. Naquela época. Eu sou da época que não podia ter bateria dentro da igreja. Teve que levar para o conselho da igreja, se pode ou não. E eu respeito todas essas lideranças, mas quero viver algo novo. O negócio está girando, aleluia. E nós precisamos mais que nunca ser fortes, porque hoje, irmãos, é uma sociedade mimizenta, falsa. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Eduque seu filho, gaste tempo, é no caminho, é junto dele. Meu filho tem 24, a outra tem 18. E a gente está investindo antes de nascer. Andando, pegando na mão, exortando. Hoje são homens. E a gente ainda... Ontem eu falei para a Pâmela, né? Ela ficou vários dias no hospital com um neném que ficou doentinho. E eu disse: foi difícil, né, Pâmela? Ela falou: foi muito difícil. Porque a criança... Esses dias eu passei uma noite no hospital acompanhando a minha mãe, que fez uma pequena cirurgia. E eu e minha irmã revezamos. E é difícil cair em hospital, porque não tem a cama lá no hospital da criança, tem que ficar sentado. E toda hora a enfermeira entra, acende a luz, aquele negócio, pai, e dá remédio a todo mundo, e aquela coisa toda. E é bem tratado. Mas
Eu falei para ela, Melhorinho, quando crescer um pouquinho mais, essas coisas param. A gente tem que correr para o hospital com criança, né, de madrugada. Quem já passou por isso? Fala, glória a Deus. Uma vez Juliana, meu irmão, deu um apagão, carapina, ela apagou de vez, eu de carro. Eu saí cortando aqueles carros tudo. Quando cheguei, irmão, Deus é bom, a médica estava na recepção, naquele hospital lá na descida. Ela pegou a Juliana, já passamos uns apertos. Acorda, menina, bichinha desmaiada. Ela tinha aquele choro, que engada, e não voltava, dava vontade, já dei uns tapas, mas não voltava. Aí eu disse para a Pâmela, falei assim, não, Pâmela, quando crescer um pouquinho, aí diminui esses negócios, fica mais forte, para de ficar doentinho, é uma benção. Mas eu não falei a outra parte. Deixa para depois. Mas o investimento é direto, agora que virou homem. Pai, eu vou em tal lugar. Não, pode ir. O senhor me empresta aí o carro? Presta, está aqui, pode ir. E vai. Falou, Glaucio, monta na moto, vamos atrás. Eu vou lá na Praia do Canto, uns amigos lá, não sei o que, num tal lugar. Não, pode ir. Daqui a pouco estou passando lá. Eles falam, você pensa que eu não vi o senhor passando lá? Antigamente, né? Você pensa que eu não vi o senhor passando lá? Estou aqui para entregar o ouro para bandido? Para prostituto? Para drogado? Para qualquer raça de gente? Eu tenho responsabilidade, você tem responsabilidade com seu filho. Não entra na sua casa qualquer um de qualquer jeito. Quem é esse menino, meu filho? Quem que ele é filho? Quem ele é pai? Você não é filho de índio, não. Você mora sozinho também, não. Que tem sua irmã, que tem sua mãe, tem eu. Chegou em casa, fala, bom dia, tio. Já não gosto que me chame de tio, mas tudo bem. Vai, tio. Rapaz, primeira vez que eu ouvi, eu fiquei muito irritado. Falei, quem é esse menino? Chamando de tio, sou novo. Homens maduros, nós precisamos de uma geração madura, uma geração firme em Deus. E aí Eliseu olhou aquilo e disse, eu quero o dobro, porque eu quero fazer muito para Deus. E nesse momento eu quero que você feche os olhos, levante a mão aos céus, e você faça essa oração. Senhor, eu quero fazer mais para o Senhor. Vale mesmo, fala, Senhor, eu quero fazer mais. Talvez Deus te chame para cantar, talvez Deus te chame para pregar, talvez Deus te chame para evangelizar, talvez Deus te dê muito dinheiro para que você apoie o reino de Deus, os projetos de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas alguma coisa Ele vai fazer. Olhe para mim, meus filhos chegarem para mim e disserem, pastor, eu quero trabalhar. Pai, eu quero trabalhar. O que você quer fazer? Não sei, pai, eu quero fazer alguma coisa. Eu vou arrumar um serviço para ele. Aleluia. Seu filho chegar para você e falar, pai, eu quero trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, pai. Eu quero te ajudar em alguma coisa, qualquer coisa. Eu vou arrumar um serviço rapidinho para eles. Você também. Nessa hora você falou para Deus, Senhor, quero fazer mais para o Senhor. Foi isso que Eliseu falou. E aí quando Elias vai, ele fala assim, eu reconheço o poder da tua palavra. Eu reconheço que muitos inimigos foram derrotados, não pelos exércitos de Israel, mas pela palavra profética que saiu da sua boca. É isso que ele diz aqui nesse versículo. E nós não podemos desprezar, nós somos a Igreja Batista Caminho da Fé, e o nosso lema, irmãos, é vida com Deus, oração e Bíblia, beabá, sem complicação. Sem complicação, diariamente, um tempo céu com Deus. Às vezes algumas pessoas vêm perto de mim com alguns problemas, eu falo, vamos fazer um negócio aqui. Você conhece a disciplina de 7 minutos? Ele diz, não, então você vai conhecer agora. Está disposto? Estou. Não estou perdendo meu tempo, não? Não. Então tá bom, vou te explicar, você vai fazer. Todo dia, de joelho, 7 minutos, você é Bíblia. E marca o tempo na palavra, no relógio. Marca o tempo no celular. Só 7 minutos, você consegue? Claro, pastor. 7 minutos só, não precisa mais, pode ser qualquer hora, pode ser no banheiro do trabalho, pode ser em qualquer lugar. 7 minutos de joelho. Daqui uma semana a gente volta a falar. No meio da semana ele me liga e diz, não precisa mais não, o problema já está resolvido. Eu falo, mas continua 7 minutos, você fez uma aliança, porque a sua vida muda é aí.
Às vezes ele fala, 7 minutos é pouco. Eu falo, não, faz só 7. Não faz mais também não, faz só 7. Depois você aumenta por livre e espontânea vontade. Mas se você está na presença de Deus, aleluia, você vai receber a revelação do que a Bíblia é. Essa palavra é poderosa, não volta vazia. O próprio Deus chamou Josué e disse com ele, Razak, vê, mates meu filho. Ser forte e corajoso e não se afaste do livro desta lei. Fique com ela, dia e noite, fale dela. Davi entendeu isso, e ele diz, na tua palavra eu medito dia e noite. Cante a palavra, recite a palavra, não tenha vergonha da palavra de Deus. Outros crentes aí que se envergonham da Bíblia Sagrada, eles leem qualquer, até dicionário lê no aeroporto, na rodoviária, em qualquer lugar, mas a Bíblia, até no celular, às vezes está sentado esperando, você poderia se edificar um pouquinho, se alimentar um pouquinho, seu espírito às vezes está gritando, às vezes você está num ambiente, aleluia, e a atmosfera ali, você entende? Eu estava vindo de Laranjeiras na cidade, eu estava vindo de Jacaraípe, e no meu espírito veio assim, do nada, uma tristeza, um peso, e o Espírito Santo disse, ore, e eu comecei a orar. Eu vim andando na avenida sozinho e orando. E aí eu fui parar, o Espírito Santo disse, ore. E eu continuei orando. E vim, passei na 010. Quando chegou ali no Golaço, eu peguei ali, o Espírito Santo falou, continue orando. Eu falei, meu Deus. Eu continuei orando e falando em línguas, e orando, e clamando o sangue de Jesus. E quando chegou lá na frente, na entrada da CST, assim, eu parei. E aí eu parei, descansei, parou. Quando o sinal abriu, eu estava na frente. Eu não saí de imediato. Eu saí devagarzinho, o cara que estava do lado saiu na frente. Eu estava de moto. E ele saiu na frente. No que ele saiu na frente, eu saí também. Nós ficamos juntos, praticamente um do lado. Um carro avançou o sinal e pegou nós dois. E bateu e derrubou todo mundo. Eu dei um arranhãozinho na mão naquele dia. Porque o Espírito Santo falou assim, onde você está sintonizado? Lá em Jacaraípe eu estava sintonizado na frequência de Deus. Ele disse, comece a orar. E um dia eu dei esse testemunho aqui, tinha um guitarrista aqui, que hoje ele não é mais da igreja, ele se levantou e falou, pastor, a outra moto era eu. Aí eu olhei para ele e falei, é você aquele dia? Eu falei, nós dois. Eu me lembrei dele porque o guarda prendeu a carteira do rapaz. O rapaz avançou o sinal e não queria pagar. Aí o guarda falou, não, só vou prender a sua carteira. E o cara foi lá e ligou para nós e falou, pô rapaz, me libera minha carteira. Eu falei, claro, só você pagar o prejuízo da moto. Minha moto maçonada, a dele. Mas você precisa estar sintonizado para ouvir a voz de Deus, não sintonizado nas coisas do céu, e você discernir o poder da palavra de Deus, e você falar da palavra, cantar a palavra, não da boca para fora, porque tem muita gente falando da Bíblia, da palavra de Deus, da boca para fora, não funciona, tem que sair daqui, tem que sair do coração, tem que ser uma verdade, você tem que crer, e para crer você precisa se alimentar, quanto mais se alimenta, mais você fala, quanto você mais fala, mais você se alimenta e se fortalece. O seu organismo, as suas células reconhecem a sua voz. Quando você diz, estou triste, estou cansado, seu organismo libera hormônios e para relaxar, e você fica mesmo precisando relaxar, que você está exausto, cansado. Estou triste, você fica triste. A neurociência já provou isso, as coisas todas. E nesse momento aqui, que Elias vai embora, Eliseu, tomado pelo Espírito Santo, traz essa revelação para nós. Ele diz assim, a nossa força está na palavra profética. Eu peguei o telefone essa semana e liguei para era para um irmão. E eu tenho o telefone dele, o nome da esposa. Mas aí caiu numa outra mulher que tem o nome da mulher dele. E essa pessoa não é da igreja. Mas o filho dela era da igreja. Uma pessoa querida, mas ele pulou lá da ponte. Ele veio para cá já com essa depressão. Nós tentamos tratar dele. Algumas vezes ele falava, me deu vontade de ir lá na ponte, pular de lá. Eu falei, misericórdia, os irmãos oravam por ele.
um rapaz de olho verde, um rapaz bonito, um menino simpático, mas isso é mistério de Deus, vai entender. Ficou aqui um tempo, muito querido, veio cheio de problemas, e um dia ele foi lá na ponte e pulou. O velório dele foi terrível de fazer, família toda não praticamente presente, tios, um jovem, nem sei a idade daquele menino, 30 anos não tinha, e suicidou-se. Eu liguei para a mãe, sem querer, quando ela atendeu, eu falei: ei fulana, e ela, a voz dela, eu pensei: você está bem? Eu falei: não é a pessoa, mas era, eu não soube quem era, eu estava sem óculos, e sem óculos para me ler no celular eu não leio, então eu disse que é errado, e aí eu não consegui saber quem era, nem pela voz, porque ela não é daqui, eu nunca quase falei com ela, mas eu falei: você não está bem não, né? Ela falou: não estou bem não. Eu falei: tá bom, mas eu liguei errado, desculpa, eu estava ali no meio de um monte de gente, ali naquela agitação, precisava de falar com essa outra pessoa, desliguei, e depois o Espírito Santo falou comigo: mande uma mensagem para ela, eu ligo para ela. Eu falei: Glaucio, eu não sei quem é essa menina, leia para mim quem é. Ela leu, eu falei: é fulana, deixa eu ligar para ela. E ela estava numa depressão dentro do seu quarto. Uma mãe nunca esquece um filho, e eu pude ministrar para o coração daquela mulher. Aleluia. Fala para o seu irmão: sintonize em Deus, Deus vai te usar, lá no trabalho, na escola, em qualquer lugar. E eu mandei um texto para ela e diz assim: recite esse texto tantas vezes, ande pela casa, vai lendo o texto, lê esse texto, fale isso. E orientei ela assim, quase que no beabá: faça isso, e você vai ver o que acontece com a sua alma. Às vezes não é um Rivotril que vai te acalmar, na maioria das vezes, experimente beber a palavra, tomar a palavra de Deus, recitar a palavra, para o que estiver fazendo, e fique um pouco com a palavra, liberando a palavra. Sua alma vai se encher de paz, você vai começar a ter outra visão da situação. Tem dia que você acorda totalmente atribulado, você não sabe o que fazer. Meu Deus, as portas estão fechadas, sem dinheiro, conta para pagar, e vai para lá, e problema no casamento. É nesse momento que você é decepcionado, dizendo: nada acontece com a minha vida, eu não arrumo um namorado, eu não arrumo uma namorada. Meu Deus, a minha vida está passando. E essas coisas, todos os dilemas da alma. Mas você tem a eternidade dentro de você. Você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo também está agitado, dizendo: ei, calma. Mas você tem que dar lugar. Você tem que fazer a sua parte. Aleluia. E começar a cantar a palavra, pegar seu violão, seu instrumento, e começar a se liberar na presença de Deus. Deixa fluir. Você é espiritualista. Você é espiritual. É você que entende do mundo espiritual, amém? Você sabe como que se adora. Você sabe como atrai a presença de Deus. Você sabe como Deus se move. Eu me lembro que o profeta estava, Eliseu, mais à frente, no meio de uma batalha. E aí eles se perderam depois de 7 dias de caminhada. Perderam o caminho. Escute que eu vou encerrar agora. Perderam o caminho. E aí eles ficaram desesperados, faltou água. E eles disseram: nós vamos morrer aqui, 5 exércitos juntos. E alguém disse assim: que nós vamos fazer? O guia perdeu o caminho, nós estamos nesse deserto, vamos morrer. Eles indo para a batalha. Aí alguém disse: o profeta está aqui. Aí foram o profeta: então chame o profeta. E o profeta é igual a você, ou você é igual a ele. Quem pode dizer amém? Ele sabe como atrair a presença de Deus. Sabe o que ele disse? Trazei-me um tangedor. Os músicos podem me ajudar agora? Trazei-me um músico. Eles queriam que ele dissesse: assim diz o Senhor. E ele disse: mas isso não é assim não, filho. Às vezes o ambiente está carregado, você precisa parar. Às vezes o ambiente está carregado de incredulidade. Jesus algumas vezes ia operar alguns milagres e falou: sai você, sai todo mundo, só deixa eu e o doente, só deixa eu e o necessitado. Sai todo mundo, vai saindo. E depois, quando ele operava o milagre, ele falou: agora vocês podem glorificar, que vocês não estavam preparados para gerar o milagre, mas somente para celebrar o milagre. Muitas vezes ele mandou sair, muitas vezes ele não falava nada. Às vezes ele ia para um ambiente para gerar um milagre e dizia: não adianta não, o menino já morreu,
ele desprezava aquelas palavras. E ele entrava na atmosfera porque ele estava em outro nível, numa outra atmosfera. Pedro viveu isso, andou sobre as águas. Quando ele saiu daquela atmosfera, diz a Bíblia que ele ia a fundo. Ele viu o mar, ele viu, e ele afundou. Algumas vezes eu converso com algumas pessoas no aconselhamento, tem um momento que eu falo, irmão, para, irmão, para. Chega, eu já entendi. Respire fundo, feche os olhos. Calma, põe uma música. Põe a mão na cabeça e fala, ore comigo. E aí eu começo a ministrar para a pessoa e ela repetir. Diga, eu estou feliz. Ela fala, aí ela, estou feliz. Eu estou tranquila. Eu confio em Deus. A palavra é verdade. E eu começo a tirar ela daquela atmosfera e trazê-la para cá. E aí começa algo a acontecer dentro dela. E daqui a pouco ela é outra pessoa. Ela está vendo o problema diferente, a situação diferente. Quem pode dizer aleluia? Diga, a unção de Deus faz a diferença. Diga, a minha força que está na palavra de Deus. Aleluia. Ele disse, meu Pai, Tu és que protegeu Israel todo esse ano. Irmãos, nossa igreja nasceu de forma bem humilde, mas poderosa. No primeiro culto, nós fomos para lá, limpamos um salãozinho que tinha 12 ou 14 colunas. Pensa num lugar daqui ali assim, quase, um pouco maior, mas com 14 colunas. Então nós improvisamos, era assim, era como se fosse esse púlpito, e aqui embaixo tinha uma garagem que entrava pela rua de lá. E nós falamos, nós temos que aproveitar isso aqui. Mas não tinha dinheiro para fazer de alvenaria, não tinha dinheiro para fazer de madeira, de ferro. Nós tentamos fazer tudo, que eu queria fazer uma plataforma para fazer o púlpito ali, para não perder nem um milímetro. E aí nós tivemos a ideia, alguém conversando, falou, vamos fazer de eucalipto, que é barato. Eu falei, é isso mesmo, fizemos de eucalipto. Aquilo, quando o pessoal do louvor pulava muito assim, viu, meu irmão? Aquilo tremia, e era alto, dessa altura. Aquilo tremia, eu ficava, sangue de Jesus sem poder. Segura aquela plataforma, todo dia eucalipto. Chamei um marceneiro para fazer bem feito, mas aquilo tremia. E se caísse, pastor, ia dar um B.O. Eu chamava os irmãos, sei lá, né? Polgava no espírito, que ele pulava, andava bananeira. E nós começamos ali. O Espírito de Deus foi assim, no primeiro culto, aí na primeira vez, fizemos isso, a gente ia inaugurar com um culto. Eu não lembro nem o dia, era domingo? Mas era domingo? Uma quarta-feira. E era verão não, estava sol forte. E eu me lembro que nós chegamos, passamos pela BR e descemos aquele tobogã de Barcelona. E era lá naquele lugar lá, para a gente era uma terra estranha. E quando nós chegamos, tinha um portãozão de ferro, porque lá era uma oficina mecânica. Nós lavamos, pintamos aquilo tudo, arrumamos e tal, e fizemos lá, não tinha muita coisa também de instrumento. Quando nós chegamos na porta, eu e Glaucio, assim, que eu vi um povo na frente, uma multidão na frente. Nós não chamamos ninguém. Nós nunca, eu vou lhe falar alguma coisa. Se fiz, eu não me lembro, nunca fiz proselitismo. No começo acusa, porque não entende a obra de Deus. Mas nunca fiz proselitismo. Até hoje não faço. A pessoa, para se tornar membro dessa igreja, ele tem que decidir por ele, porque eu entendo que é uma decisão do Espírito Santo de Deus nele, é séria, é coisa séria. A gente é contra, muda de igreja para lá e para cá, mas quando alguém vem, ele é muito querido. Mas eu pergunto, o Espírito de Deus te falou, você orou, você conversou para que isso aconteça. Nunca fizemos proselitismo, pescar no aquário dos outros. E quando nós chegamos na ladeira, tinha uma galera do lado de fora esperando a gente chegar e abrir o portão. A gente nem sabia direito o que estava fazendo. Assim, trabalhava, já fui pastor 17 anos da outra igreja, você sabe a minha história. Com a minha família, agora algo novo, humilde. Eu ainda conversei com meu cunhado e falei com ele, Fábio, negócio é o seguinte, eu sou pastor, Deus me chamou para o ministério, mas se não der certo assim no começo, eu vou voltar para a sua empresa e vou trabalhar lá. Ele falou, não, as portas estão abertas. Eu falei, tá bom, porque meu nome é trabalho, você sabe. Ele falou, isso aí, pode vir. Então eu estava esperando.
Fiz um empréstimo de 18 mil para comprar o básico do básico. Falei, Glaucio, não vou me preocupar com nada. Se Deus tem obra na nossa vida, Deus vai fazer. E Deus trouxe você. Fala para o seu irmão, Deus te trouxe. Não foi o pastor, foi Deus. Marlene, foi Deus. Foi Deus que te trouxe. Foi Deus que te trouxe. Você não entendeu isso ainda? Você pensa que você está aqui por quê? Deus tem um projeto para você. Ei, Deus quer derramar unção dobrada sobre a sua vida, para você fazer muito mais para Deus. Eu conversando com um irmão aqui querido, ele falou comigo, Jota. Ele falou assim, esse pastor aqui, ninguém prega no púlpito dele. Eu falei, como assim? Ele falou, ninguém prega no púlpito dele. Eu falei, Deus o abençoe. Deus o abençoe para lá, mas eu não entendo isso. Você sabe do que eu estou falando. Ele disse, ninguém prega, púlpito é meu. Não, irmãos, eu tenho responsabilidade. Mas eu tenho discípulos aqui tão cheios do Espírito Santo, e eu tenho esperança que Deus vai levantar tantos outros. E o que é seu, ninguém toma. O que é meu, ninguém toma. A unção que está na minha vida, Deus me deu, que está na sua. Deus tem para mim, tem para você. Deus faz comigo, e faz para você, e faz para esse irmão do lado. É inesgotável. Essa mente grego-romana diz assim, não, se Deus der para ele, vai faltar para mim. Eu não posso celebrar Deus na vida dela, porque parece que não, está tirando de mim. Isso é a doutrina grega, romana, que até hoje está por aí. A doutrina cristã é quando ele recebe, ela recebe. Eu glorifico a Deus, porque na hora de Deus, irmã, não é na hora que você pensa não, na hora de Deus vai chegar seu momento. Lute com Deus, porque aqui é o Senhor. Aleluia. Quem está entendendo, diga amém. Eliseu disse, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Aleluia. Ele reconheceu. Eu reconheço o poder da palavra de Deus. Muita coisa. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? Olha, escute isso aqui. Muita coisa que eu estou vivendo hoje é fruto de semeadura lá de trás. Quer ver uma? Eu lutava, eu tinha uma banda também. E nós cantávamos uns 15 anos. Cantei nas igrejas, ia, onde chamava, levava o pessoal. Mas naquela época não tinha guitarrista. Era difícil um guitarrista. E meu sonho era uma guitarra solo, aquela para quebrar tudo. Como a Bruna falou aquele dia aqui. O que ela falou? Bota para torar. Meu sonho era esse. E muitas vezes eu vim em cima do púlpito, não tinha guitarrista. Tinha todos os outros, teclado e tal, mas guitarra não tinha. Eu tinha vontade de ter. E eu profetizava, Senhor, manda guitarrista, Senhor. Sabe o que Deus fez? Nossas festas, nossa igreja tem vários guitarristas solo. Vários. Tem filhos nossos que tocam bem. O Enzo começou praticamente aqui. E nossas festas não tem só guitarra. A gente tem todo tipo de instrumento que você imaginar. Alguns a gente é parceiro nosso, a gente chama de fora. Mas a gente tem que até que escolher. Ah, foi o Rodrigo. Que Rodrigo? Foi Deus. Foi Deus. Foi Deus. Deus tem colocado na nossa festa aqui um musical. É musical que se fosse lá no mundo eles cobrariam para participar em teatro. As festas que fazemos de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, a dança, tudo que tem aqui é uma coisa, sabe? Sim ou não, irmãos? É coisa tremenda, musical perfeito. As outras pessoas, eu falei, poxa, que coisa. Mas a gente está vivendo hoje o que nós plantamos ontem. Porque você precisa reconhecer a palavra profética. Agora eu encerro. Se você disser que reconhece a palavra profética, mas não lê a Bíblia e não ora, e não tem contato com ela, então você não vai funcionar. Você não vai romper.
Eu falo com os meus filhos em casa, eu falo, ó, vocês precisam ter experiência de vocês. Vocês precisam viver Deus, vocês já são homens maduros. Vocês não podem viver nas minhas costas. Vocês têm que ser dizimistas, vocês têm que ser ofertantes, vocês têm que ir para o quarto, vocês têm que dobrar o joelho e vocês viverem Deus. E falo para os jovens aqui, nessa noite eu encerro nesse culto de virada, irmãos, nós estamos indo para um novo nível. Dá para cantar aquela música? Nós estamos indo para um novo nível. E eu quero convidar você aí juntamente conosco. A partir de agora, mês que vem, eu tenho reunião com o meu staff sempre na sexta-feira. Às vezes na terça, sexta, segunda, pela manhã. Mas agora nós vamos ter um dia à noite. Porque muitos não podem vir. E eu sei que muitos outros vão chegar para o meu staff. Porque o que Deus tem para fazer, nós precisamos estar alinhados. Porque o que Deus tem é coisa grande. As coisas, Deus, sabe que a palavra Deus deu? Eu nem preguei ela. Deus disse assim, aquela palavra de Ageu. Você vai estar colhendo o azeite e já vai chegar o trigo. Já vai chegar, você entende? Você vai estar numa colheita, já vai chegar a outra. É simultâneo. A palavra que Deus deu para nós foi aceleração. Aí o Elias, esposo da Nélida, manda um vídeo para mim lá da Volkswagen, no lançamento de um carro. Falou, pastor, olha isso aqui. Aí mandou para mim. E quando eu vi o marketing, eu pensei, eles copiaram de mim. A mesma palavra, aceleração. Escreveram assim, na hora que eu estava pensando, na hora que eu estava orando, Deus tem um projeto de aceleração para nós, irmãos. E eu não vou frear, eu não vou ser uma âncora, nem na minha vida, na vida da igreja, nem na vida de ninguém. Nesse momento é aceleração. Você precisa ser um motor de pompa de 300 cavalos para impulsionar em todas as velocidades do que Deus vai fazer na nossa vida. E eu quero convidar você que está nos visitando, você que não é dessa igreja, e você que é dessa igreja não está convidado, você está intimado a fazermos parte desse projeto, abraçarmos os ministérios. O ministério mais difícil, mais árduo dessa igreja é o ministério de discipulado, mas é o ministério que mais gera bênção na nossa vida. São poucos os valentes. Hoje nós temos mais de 80, quase 100 pessoas discipulando. Mas não é para qualquer um. Fala para o seu irmão, mas é para você, irmão. Um só. Discipule um só por ano. Um ano. Você vai gastar ali 13 semanas com aquele indivíduo. Só 15 semanas. Abraço, nós vamos acelerar o processo. Aleluia. É um tempo de acelerar o processo. É um tempo do mover de Deus. As coisas são muito rápido. As coisas estão muito rápido. O mover de Deus, se envolva. Não espere te chamar, pule dentro. Vem nade de braçada. Quer pescar peixe grande? Ei, saia da beirada, vá para águas profundas. Aí eu não tenho barco, vai de carona com alguém. Aqui em Vitória, quando você quer pescar, você aluga o barco. Junta eu, mais uns 4 irmãos. A gente vai lá e aluga um barco, marinheiro. Paga, só pelo prazer de pescar lá no barranco. Quem pesca aqui sabe o que eu estou falando. Lá perto da plataforma. A última vez nós pegamos, acho que foi 400 quilos de peixe. É muito peixe. 400 quilos. Quando você puxava a linha assim, isso aí acostumado a pescar lambari lá em Minas, não sabe. Rapaz, um dia eu vou te levar. Quando você puxa, vem 6 peixes na mesma linhada, no murinete, pastor. Fala pro seu irmão, quer pescar? Compra um barco, aluga um barco, pede emprestado, mas sai da beirada. Os peixes grandes estão lá. São cardumes. Esse é o momento de Deus, irmãos. Nós vamos acelerar. Você vai ter experiências que você nunca teve. Experiências que você nunca teve. Aleluia. Eu vou ter experiências que eu nunca tive. Aleluia. Eu vou ser canal de bênção na vida de pessoas como nunca fui. Aleluia. Aleluia. Vamos louvar o Senhor, querido.
Deus falou com você, diga amém. A palavra profética, encha sua boca, seu coração. Glória! A boca fala do que está cheio o coração, diz a Bíblia. Oh, vamos viver algo novo, é profético.